Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Desculpa que eu tô com um pedaço aqui de madeira aqui na minha frente, só que eu tô fazendo uma jogada para poder explicar de uma forma mais intuitiva, uma forma mais detalhada, o que vem a ser uma elipse, tá certo? Eu até coloquei aqui, o celular tá gravando aqui em cima, se eu for um pouquinho pra frente eu boto a cabeça nele, então, tá? Desculpa a forma aí, mas eu acho que é legal para vocês entenderem. O que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei dois preguinhos, tá? Só deixa eu dar uma verificada aqui, tá tudo certinho. Dois preguinhos, que são dois pontos de um plano, tá? Nesses preguinhos, nesses dois preguinhos, nós vamos chamar o F1, o F2, tá? Esses dois preguinhos serão os focos da nossa elipse, tá ok? A distância entre eles, nós vamos atribuir aqui, ó, é um papelão, um pedaço de papelão, estou fazendo pela primeira vez. Nós vamos atribuir que a distância entre eles será chamada de 2Cs. 2Cs. Tá? Depois eu vou fazer um esqueminha com vocês, tudo certinho, para ficar mais fácil. Tá bom? Só queria mostrar para vocês como que eu construo a elipse. Nesses dois preguinhos, eu amarrei um pedacinho de barbante, um cordãozinho, Quando eu posiciono a ponta do lápis, percebam que esse cordão ele fica esticado. Então, a elipse em si, ela é obtida ao fazermos esse movimento. Apoio bem, né? Ó, eu vou fazer bem forte aqui, porque como é papelão, deixa eu só ver aqui em cima, deu uma movimentada, né? Mas tudo bem, ó. Fiz a parte de baixo. Aqui, acho que dá para enxergar bem aí, né? Aí eu vou inverter só para ficar perfeito, ó. Soltou. Parte de cima. Aí. Voltei aqui. E ele dá uma escapada aqui, porque eu tô sem apoio, tá, gente? Então, desculpa aí, pronto. Aqui eu obtive o que nós chamamos um tipo de curva, uma das cônicas, né? Conhecida como elipse. Então, esse contorno todo aqui é a nossa elipse. E percebam mais um detalhe, eu gosto de mostrar isso porque depois eu vou falar lá na hora que eu for explicar os elementos tudo certinho. Percebam que essa cordinha, pessoal, ó, quando posicionada aqui, qualquer ponto da elipse, ó, aqui eu tenho um ponto da elipse. A distância desse ponto, que eu vou chamar de ponto P, até o foco F2, essa distância aqui, ó, mais a distância de P até o F1, que é esse outro ponto, seria dado pelo comprimento da cordinha. Então, PF1 mais PF2 é igual ao comprimento da cordinha. Essa cordinha, eu vou colocar aqui, depois eu vou explicar, hein? Corda, ela tem comprimento 2As. Horrível escrever no papelão. 2As. Tá certo? Então, PF1 mais PF2 é igual a 2As. Independentemente onde eu posiciono o meu ponto. Ó. Aqui eu tenho um ponto, aqui eu tenho um ponto na elipse. Então, PF1 mais PF2 igual a 2As. PF1 mais PF2 igual a 2As. Mesma coisa aqui. Só reparem nesse ponto, quando eu deixo o lápis posicionado aqui, gente, reparem no seguinte. A cordinha, ela está amarrada aqui, ela vem aqui, até aqui o ponto, e volta, tá? Ela vai e volta. Coloquei uma cordinha fininha porque é muito pequeno, tá certo? Então percebam, se eu pegar esse outro pedacinho aqui, se eu tirasse ele daqui e colocasse ele aqui, juntos, os dois esticados, teriam um comprimento 2As, tá certo? Então, significa que desse extremo aqui, que eu vou chamar de A,
até esse outro extremo, aqui seria o A1, aqui seria o A2. Tá certo? Nós temos o equivalente, o segmento A1, A2 equivale a 2As, que é o comprimento da nossa cordinha. Olha aqui, é uma explicação simples, mas isso eu não conseguiria fazer no iPad, tá certo, gente? E percebam também, quando eu posiciono a cordinha aqui, ó, exatamente nesse ponto, que eu vou chamar aqui em cima de B1, que seria o extremo inferior, tá? E B2, nesse ponto, exatamente aqui, a cordinha, ela fica dividida em partes iguais. Então, eu teria A e A. Beleza? Então, essa é a explicação que eu queria mostrar para vocês. Não se esqueçam, então, ó, da cordinha quando estiver aqui em B1 ou até mesmo aqui em B2, ela fica dividida igualmente, tá? Aqui em A2 e A1, somando os segmentos, né? Compensando, né? Se eu tirar um pouquinho daqui da esquerda e colocar aqui à direita, eu tenho o eixo todo A1, A2. As nomenclaturas eu entro agora, eu vou fazer um esqueminha aqui, eu vou só dar uma pausa para voltar com as nomenclaturas. Então aqui eu apresentei o que seria como que eu faria para formar, né, para montar uma elipse, tá? Como se eu fosse construir. E aproveitei e apresentei alguns elementos. Tá? Então isso aqui fica como uma introdução do que vem a ser uma elipse, tá certo? Ó, A1, A2 é conhecido como o eixo maior, tá? B1, B2, conhecido como o eixo menor, mas eu vou caracterizar tudo certinho para vocês, tá certo? F1, F2 é a chamada distância focal e o comprimento dela será 2Cs, que é a distância entre os focos. O F1 e o F2 são os focos e a distância entre eles é 2Cs. Beleza? Então eu já volto com um outro vídeo explicando os elementos, colocando agora um resuminho ali na mão mesmo, como eu já vinha fazendo com vocês. Valeu, gente!